O rio Guandu atualmente é essencial para o abastecimento de água e para a geração de energia em todo o estado do Rio de Janeiro, e também é o principal componente da maior estação de tratamento de água do mundo, a ETA do Guandu. O início da ação antrópica no Rio Guandu data desde o antigo estado da Guanabara, que hoje corresponde ao atual município do Rio de Janeiro. Naquela época, existia necessidade de geração de energia e de disponibilização de água tratada para os cidadãos do estado. O governador daquela época, Carlos Lacerda, viabilizou a construção de uma barragem no topo da Serra das Araras, a ampliação da já existente SEDAI e o uso de um sistema de tubulações que ligava a estação de bombeamento do Alto do Recalque para a estação de tratamento localizada no quilômetro 32. Mas ainda havia um problema. O volume do rio deveria ser significativamente maior, de modo a atender a demanda cada vez mais crescente. Para isso, foi criada em 1903 a usina hidrelétrica Nilo Peçanha, próxima à nascente do rio Guandu, e também a usina de Santa Cecília, que foi responsável pela transposição das águas do rio Paraíba do Sul para o Guandu. O rio Guandu permanece até hoje como a principal fonte de água para o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porém, isso não impediu os interesses agrícolas da população, que devasta matas ciliares protegidas por lei federal, dando origem a urbanizações desregularizadas, que poluem a água com seu lixo. Até a indústria recebe acusações frequentes de prejuízo ao meio ambiente, por via de despejos ilegais no rio. Além disso, cargas de esgoto acumulam em Guandu, vindas de rios convergentes. No último ano, houve um crescente investimento em pesquisas de caracterização nas zonas de proteção ambiental do rio Guandu. Publicações de Salamene, em 2011, descreveram um alto nível de degradação do ambiente fluvio-marinho do rio, 8 quilômetros antes de chegar à Bahia, onde há maior concentração de nutrientes e maiores condições para um efeito de eutrofização. Segundo a ANA, a Agência Nacional das Águas, em 2006, a SEDAI já precisou reduzir a vazão da estação de tratamento, já chegando à sua paralisação total. Essa água está toda aí parada no sol. Adacto, o que está acontecendo lá embaixo agora? Produção de material biológico, algas, fitoplâncton e uma série de micro-organismos que geram uma degradação da qualidade dessa água, que é uma água bruta que vai ser consumida mais adiante na captação da água da SEDAI. Ocupações das faixas marginais, desmatamento, poluição do rio, a água vai passando pelas cidades e você vai vendo as manchas de poluição entrando no rio e, lamentavelmente, é essa água que a gente está bebendo. Nilópolis é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, situado próximo ao rio Guandu, possuindo cerca de 162 mil habitantes. No ano de 2011 foi inaugurada a ETE de Sarapuí, responsável pelo tratamento primário e secundário dos esgotos coletados pelo Sistema de Transporte de Efluentes das Bacias do Rio Sarapuí. Esse sistema atende parte dos municípios de Belfor Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis. Em 2010, cerca de 5.500 moradias não possuíam coleta domiciliar de esgoto, indicando que uma faixa de 15% das moradias de Nilópolis ainda não têm um direcionamento adequado de seus efluentes. Esse número, se comparado com outros municípios metropolitanos do estado do Rio de Janeiro, é pequeno e demonstra que Nilópolis está ampliando seu tratamento de esgoto. Um dado relevante é que apenas 76% de todo o esgoto produzido pelo município é coletado por troncos coletores e enviado para a estação elevatória de Jacutinga, depois para a estação de tratamento de esgoto de Sarapuí. Assim, cerca de 24% do esgoto produzido pela população não sofre nenhum tipo de coleta e tratamento adequado, sendo destinado às galerias pluviais e desaguando em rios. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, Nilópolis possui 0% de tratamento próprio de esgoto, ou seja, parte do esgoto gerado é bombeada para a estação elevatória de esgoto em Mesquita e depois para a ETE de Sarapuí, enquanto outra parcela do esgoto produzido no município fluminense é despejada in natura no rio Meriti, sem que nenhuma parte dos efluentes seja tratada pela própria cidade de Nilópolis. Segundo Adacto Ottoni, professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, existem dois principais problemas causadores da poluição da bacia do Guandu que precisam ser contornados. O primeiro seria os processos de licenciamento e fiscalização mal feitos e deficientes, enquanto o segundo seria a falta de vigor político na preservação da bacia, já que apenas as ações com maior visibilidade pública são desenvolvidas.
Assim, os problemas de poluição do rio Guandu e o atual problema hídrico do estado do Rio de Janeiro poderiam ter sido evitados, com custo reduzido, se no passado tivessem sido adotadas políticas de reflorestamento, controle de erosão do solo, reaproveitamento do lodo do esgoto e investimento no saneamento das regiões próximas ao Guandu. Segundo a engenheira ambiental Diana Genelete, para despoluir o rio Guandu se faz necessário um investimento de 1 bilhão e 400 milhões só no saneamento básico da região. Além disso, outros 770 milhões de reais para a melhoria no saneamento das regiões de Nova Iguaçu e Queimados seriam fundamentais. Entretanto, essas obras teriam previsão para terminar apenas em 2042. Outro sim, também seriam necessárias ações visando despoluir o rio Paraíba do Sul, que é responsável por fornecer cerca de 90% da água do Guandu e atualmente está bastante degradado.